Boa noite a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui em mais uma oficina de cidadania no projeto Sindiconte Rio e a Sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agradecer o professor Edson Passo, que é contador e auditor, que aceitou esse desafio aqui da gente falar da LDO de forma desmistificada. Então, professor, vamos nós lá, porque fiquei com várias minhocas na cabeça depois da nossa aula de terça-feira sobre PPA. O objetivo era esse mesmo, né? É despertar conhecimento. Antes de tudo, eu queria falar da presença do nosso mestre e amigo Rony Lima, que também será palestrante, né? Ele está parecendo deputado aqui no Congresso, né? Em plena CPI, cheio de máscara, engravatado aí. Seja bem-vindo e fique à vontade aqui para fazer as interferências e readequações no assunto da maneira que melhor lhe aprover. Muito obrigado aí pela presença, doutor. É uma Obrigada. satisfação sempre estar participando com vocês, viu? Uma boa noite a todos. E eu tenho certeza que a aula dessa vez vai ser melhor do que a outra, viu? Cada vez melhor. É isso aí, vamos construir conhecimento. Sandra, estou liberado? Liberado. Vamos lá, porque eu quero tirar as minhas minhocas da minha cabeça. Bom, tá aqui uma breve apresentação, depois o pessoal olha aí no vídeo, que já estão cansados de mim, eu já passei aqui um monte de vezes já e tal. E vamos realmente ao que a gente precisa, né? Que é debater sobre conscientização política e social. Vamos lá. Foi na terça-feira, Sandra, que a gente Foi conversou à tarde? terça-feira. Terça-feira à tarde, a gente conversou sobre PPA, correto? Correto. Falamos sobre PPA e tal, aquele papo interessantíssimo. E aí eu passei falando do PPA desde o surgimento do Estado até o orçamento público. E eu lembro que na nossa conversa, lá no comecinho, eu falei que o Estado, ainda que indiretamente, ele existiu desde os primórdios, desde os homens das cavernas, né? Eu falei que os homens eram nômades, em determinado momento passam a ser sedentários, vivem em tribos, ocorrem os conflitos, e esses conflitos precisam de mediadores. E esses mediadores já começaram, assim, a maturar o papel do Estado, quando dizia, não, você prometeu 2 peixes por uma espiga de milho, então você tem que dar os 2 peixes por uma espiga de milho. Ei, você não pode roubar o alimento do seu colega de tribo, do seu parceiro de tribo e etc. Não é? Então o Estado ali, ele já surgia e foi se desenvolvendo. Aí nós passamos para quê? Para as colônias, né? Colônias e tal, para os feudos, onde o Estado aí já de uma maneira um pouco mais por conta dos intercâmbios, sobretudo na Europa, dos países próximos, um produzia vinho, o outro produzia feijão, o outro produzia batata, e nesse intercâmbio começaram a existir as relações comerciais, agora numa abrangência maior, antigamente era numa tribo, e agora numa abrangência maior, e precisava da intervenção do Estado para quê? Para defender o interesse interpessoal e internacional também com as outras partes, né? Interpessoal, para evitar roubo, para evitar abusos, para proteger o patrimônio do cidadão, e internacional para proteger invasões, para proteger as riquezas do Estado e etc. Beleza. E aí, aqueles fazendeiros e tal, e trazendo um pouco mais para frente, começaram a contribuir para quê? Para que o Estado exercesse essa atividade, eu vou chamar por enquanto de atividade reguladora, né? Aí o Estado começou a desenvolver essa atividade reguladora, né? Só que, em determinado momento, a própria sociedade, né? Os senhores dos feudos, os artesãos, os produtores, aqueles que, ou até o colono mesmo que contribuía com de tudo que ele plantava um terço ou um quinto, a depender do estado do país, ele começou a pensar assim, falar, mas vem cá, mas até quando o Estado deve intervir na minha relação interpessoal, né? E de que forma e quanto vai custar isso para mim? Né? Quanto custará essa intervenção do Estado para mim? Né? Por quê? Porque começou-se a perceber que aquele dinheiro que o Estado arrecadava, nem todo era voltado para
o bem da coletividade para o interesse geral da nação. Muitas vezes percebia-se que aquele representante do Estado começava a utilizar do patrimonialismo. O que o patrimonialismo fala? Ele pega o patrimônio do povo e busca, de uma maneira indireta, trazer benefício de alguns. E aí você olhava, o povo, vamos passar por uma seca. Se você me dava um saco de milho, agora eu quero 3 sacos de milho. Mas, no entanto, percebia-se que ele estava fazendo um chalé nos Alpes, né? Com cascata, com moinho e tal. Mas por que então ele não deixa eu dando só um saco de milho e pega um pouco desse dinheiro que ele está desviando para o chalé dele e redistribui para a gente? Então aí foi que se começou a pensar na redistribuição, né? Na redistribuição dos recursos do Estado. Então pensaram, e de que forma nós vamos controlar isso? Né? De que forma nós vamos controlar isso? E aí se pensou e criou-se a lei orçamentária, que vem lá dos primórdios e que depois, para o Brasil especificamente, se materializou de forma mais clara e mais organizada na Constituição de 1998, não é isso? Com a criação do PPA, da LDO e da LOA. Gente, eu estou falando aqui ainda, vou chegar ainda no PPA, vamos com calma, porque essa retrospectiva é importante, sobretudo para quem não alcançou a aula, não teve oportunidade ainda de assistir a aula de PPA. Porque se eu começar falando aqui já de LDO, serão palavras ao vento e, sinceramente, meu tempo é caro, eu vim aqui para construir conhecimento, nós vamos construir conhecimento. Tudo em seu tempo. Então, vamos tocar o bonde. Então, voltando aqui, a intervenção do Estado. Aí eu vou falar brevemente sobre teoria econômica e teoria macroeconômica, mas só para contextualizar, né? Dentro da teoria econômica, nós temos 2 vertentes, assim, bem 2 polos, assim, 2 extremos bem claros, que é o liberalismo e o keynesianismo. O liberalismo, liderado por Adam Smith, que disse: o Estado, ou melhor, a mão invisível do mercado regulará o Estado. Ou seja, se eu estiver cobrando aqui R$10 uma espiga de milho, o que precisa de milho vai dizer, não, eu não vou comprar o milho, não vou comprar o milho, eu vou comprar outro produto, vou comprar soja, vou comprar outra coisa. Keynes defendia que o Estado deveria atuar dentro das relações da sociedade na menor maneira possível. Só que John Maynard Keynes, mais para frente um pouquinho, ele disse, espera aí, não é assim não, gente, porque do jeito que você está falando assim, não vai funcionar, porque eu vendo milho, ele tem um dinheiro, aí eu que vendo milho, me junto com o cara da soja, diz, coloca a soja R$10 também. Aí o cara da soja coloca R$10, os oligopólios, os monopólios, os cartéis, e aí eu que só tinha R$1 para comprar o milho, eu vou morrer de fome. Keynes falou, não, o Estado ele precisa intervir de maneira mais ativa dentro da sociedade. Só que intervenção maior gera maior gasto gera maior controle. Né? E se você não tem controle, acontece o que a gente vê todos os dias aí, inúmeros desvios e tal. Então, aí chegamos no controle dos gastos. A partir dos controles dos gastos é que veio o orçamento público. Pronto, contextualizamos 12 mil anos de história aí num pulo. Né? Vamos lá. E aí, nós começamos a falar, a Sandra me convidou, você fala lá sobre PPA? Eu falo sobre PPA, mas como o seu público é bem seleto e muito heterogêneo, eu vou falar de uma maneira desmistificada. Eu não vou falar de PPA aqui para você como se eu estivesse falando na academia para graduandos, pós-graduandos e colegas de área, né? Porque tem aspectos muito específicos que, para esse momento e para essa ocasião, aqui expostos, não contribuiriam em nada com o conhecimento, com a maturação do conhecimento dos colegas aqui presentes. Então, aí nós falamos do orçamento público, né? O orçamento público materializado na Constituição lá de 98, tá? Beleza, suportado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela 4.320, pelo Decreto-Lei 200 e uma série de outras coisas. Mas vamos lá. E o que era o PPA? Nós falamos, o que era o orçamento em si? Nós falamos que o orçamento era um projeto, era um estudo dividido em 3 etapas, né? Sendo que essas 3 etapas montariam essa pirâmide que nós estamos vendo. Na base da pirâmide estaria o planejamento estratégico, que é o pensar, fazer, a LDO, que era como fazer,
e a LOA quer colocar em prática realmente aquilo que se pensava. E aí a gente tocou o bonde. E aí eu falei, né, contextualizei ainda que o PPA, no primeiro mandato do governo, ele é o projeto de 4 anos e que no primeiro mandato do gestor, quer seja ele presidente, governador ou prefeito, ele vai pegar um ano de planejamento da gestão anterior. E é por isso que eu também comentei aqui que muitas vezes, do primeiro ano de gestão, os gestores dizem equivocadamente, né, mais conscientemente, que estão arrumando a casa, mas não, eles estão esperando o ano passar para quê? Para que a partir eles esperam passar sem nada fazer, basicamente nada fazer, só os serviços essenciais que não podem parar, fazendo caixa para, no ano seguinte, sim, comentar, implantar suas políticas de governo, até para não respaldar aquilo que vinha sendo feito, por melhor que estivesse sendo feito até então, salvo os raros casos, quando é uma continuação de um governo, mesmo um partido e tal, que aí essa política continua. Mas, na maioria dos casos, muitas vezes, projetos interessantíssimos são abortados no meio do caminho, são hospitais, creches. Aqui em Brasília nós temos inúmeros casos de hospitais que até hoje não iniciaram ainda suas atividades. Por quê? Por mero capricho dos governadores e a ideologia do patrimonialismo ainda, de que o orçamento é dele, o Estado, enquanto ele gestor, é dele e as políticas são deles, não, as políticas são da sociedade, né? E aí, tocando o bonde ainda, eu dei o exemplo lá do Zezinho, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Tá. Eu dei o exemplo do Zezinho, que queria se casar e tal, né? E o nosso orçamento público era da casa do Zezinho. O Zezinho quer casar, um menino novo, arrumou uma namorada, falou com o pai dele, que é pedreiro, e aí disse, olha, pai, eu tenho uns recursos e tal, o senhor me ajuda? Aí o pai dele falou, e você vai construir aonde? Não, no terreno aqui no fundo da minha casa, pô, mas tá, vai, quando eu morrer vai tudo seu mesmo, então beleza, Zezinho, você vai, vou te ajudar, pai, mas tem mais uma coisa, eu tenho limitação de recursos, o senhor sabe, o senhor é pedreiro, o senhor me ajuda, o senhor faz um projetozinho, rabisca alguma coisa para mim, então tá. Aí eles decidiram, em comum acordo, e fui materializando as coisas, audiência pública, Joãozinho e Zezinho fizeram audiência pública para a construção da casa deles. Beleza. E aí chegaram lá, bom, você tem pouco dinheiro, meu filho, com a renda que você ganha aí, nós vamos passar uns 4 anos, mas vamos pensar o que é prioridade. Você não quer mudar o ano que vem? Não quer casar com sua namorada o ano que vem? Então tá, então vamos fazer assim, vamos construir só o quarto e o banheiro, vocês vão coabitando ali, almoça aqui em casa e vocês vão vivendo ali no quarto e no banheiro. Ah, pai, maravilha. Então, nós vamos dividir em 4 etapas, né? Vamos construir um quarto e um banheiro, depois os outros, a sala e o quarto, e por último a gente deixa a cozinha, que é um pouco mais onerosa, e a garagem e tal. Beleza, pai. Então vamos fazer isso em 4 anos? Vamos. Então, nosso PPA tem 4 anos. E dentro desse PPA, então, como nós vimos, ele definiu metas, definiu um cronograma e definiu mais ou menos o investimento de quanto ele ia gastar para fazer aquilo, né? Uma atividade de investimento, permanecendo na execução, aí passaram para a segunda fase. Agora vamos para a LDO, que é o que eu vou falar hoje, mas vou falar aqui en passant, depois entrarei nos detalhes e nas especificidades. Sempre lembrando que a gente constrói conhecimento a partir do quê? A partir da visão macro do objeto. Depois que a gente tem o entendimento, ou seja, a gente aplica o método dedutivo de análise, aí então a gente passa para a especificidade e começa a entender a coisa toda. Por quê? Porque eu já sei como é que o mecanismo funciona. Se ocorrer algum entrave diante da execução de determinada etapa, eu sei aonde eu tenho que monitorar e corrigir para que o fluxo volte ao normal. Né? Se eu não tenho uma visão macro da coisa e caio na LDO, aí você monta a LDO desconexa com o PPE e desconexa com a Lua. Então, por isso que a gente tem que construir conhecimento a partir do macro e derivar para as especificidades de acordo com as necessidades. Então, tá, aí fizemos o PPA, chegamos na LDO, que é a nossa meta prioritária está aqui. Aí, definição de origens de recursos. O pai dele falou, olha, com dinheirinho lá na
que tal, pai? Daquele ainda do seguro, desemprego, não sei o quê. Eu trabalho de motoboy e meu tio Zezinho disse que, meu tio Luquinha disse que se vender a moto, ele vai me dar 2.000 até o final do ano, né? Porque ele ganhou uma moto no bingo e aí ele tá com a moto lá, disse que vai vender e vai me dar 2.000 para me ajudar, né? Ah, tá, então beleza. Então vamos estimar aqui, tá? Você tem X de dinheiro, tá? Vamos lá, para fazer o quarto aqui, eu preciso de Y, tá? Como X é maior que Y, ainda sobra um garangalzinho aqui para uma emergênciazinha, beleza? Então nós vamos ter um superávit orçamentário, que eu vou falar disso depois. Entretanto, filho, a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, riscos fiscais que estão envolvendo dinheiro, fisco, né? Dinheiro, está envolvendo dinheiro. Meu filho, vai começar a época da chuva aqui. Suas corridas de motoboy vão reduzir demasiadamente, não é? Não é isso? Aí acontece, já pensou se esse vírus não acaba e tal, e proíbe e fecha de novo bar e lanchonete, você vai ficar parado, isso é um risco fiscal, sua obra vai parar, vai comprometer, não é? Por exemplo, se eu comprar cimento e chover, o cimento vai empedrar. Se eu fizer a escavação, pegar lá para o Chimbinha vir, fazer os buracos, para eu construir as sapatas e chover, vai alagar tudo, a gente vai ter que esperar secar, pedir para Chimbinha esgotar o buraco, para depois voltar e fazer a sapata. Então, aí, além dos riscos fiscais que custam, tem os riscos contingenciais ainda. Você sofre um acidente, eu sofro um acidente, eu deixo de existir, você deixa de existir. Então, são todos os contratempos que podem ocorrer para a consecução daquela etapa do nosso projeto. Quando a gente vai fazer uma viagem, só abrindo um parêntese rápido, a gente geralmente faz esse tipo de coisa. Pô, se o avião atrasar, né? Pô, se eu perder o voo, em que hotel eu vou ficar? Eu vou ter dinheiro para pagar mais uma diária e etc e tal? Tá, eu aqui estou acostumado a pagar R$ 50 numa pizza, pô, mas numa cidade litorânea a pizza é 100 e é pequena, vai dar para os 3 comer e tal. Então, tudo isso aí, o cara que gosta de viajar muito faz esse tipo de conta, né? Que viaja com aquele trocadinho, ou viaja pedindo carona e tal. Pô, não, tá, tem aquele ônibus que dá carona escolar, que ele passa lá no entroncamento, mas se eu perder meia hora, ele passa, vai passar no outro dia, eu vou dormir à noite na beira da estrada. Isso são riscos contingenciais, né? Só para contextualizar. E aí, voltando para a nossa LOA, definir PPA, a meta, peguei uma parte da meta, vi quanto eu tenho, vi quanto eu vou precisar, vi o que pode acontecer, que pode comprometer a execução da minha obra, aí eu parto para a execução da obra. Maravilha. Aí seu Joãozinho começa a comprar material, executa, né? Eu vou acompanhando, ei pai, aí meu pai, seu Zezinho, dia de sexta-feira, não gosta de trabalhar, que ele vai cuidar do sítiozinho dele, aí eu tô lá fiscalizando, ô pai, não foi trabalhar hoje não? Não, filho, mas tá sob controle lá, pode deixar que tá dentro do cronograma aqui e tal. Sim, pai, como é que tá aí? Não, aí eu vou falar disso também numa aula próxima, não vai ser hoje, mas vou falar. Revisão de créditos adicionais. Filho, você não acredita, a gasolina aumentou hoje, o botijão de gás aumentou, tá entendendo? E tudo isso reflete no frete e, por consequência, na compra dos materiais. Por exemplo, a gente vai precisar agora de frete de brita e de areia, já vai aumentar um pouco, eu vou precisar de um crédito adicional aí, mas é pouca coisa. Ah, não, pai, então o senhor fica de olho aí, porque se for estourar, para a gente não comprar nenhum material que estrague, né, com o tempo e tal, para a gente comprar coisas que, se a obra tiver que parar, a gente para, mas não deve a ninguém, nem traz prejuízo nenhum para a gente, tá certo, pai? Aí, beleza, e passa o tempo, então, seu Zezinho, seu Joãozinho entrega a obra, Zezinho, então, recebe a obra, seu Joãozinho faz a prestação de contas e existe o accountability, né? E a consolidação das contas, que é o entendimento, aí Zezinho vai lá, opa, tá aqui, ó, comprei essa lambreta para o senhor aqui financiada, para o senhor ir para o sítio, ó, você estava de bicicleta, vai com essa chineraizinha aqui agora e tal. Ó, meu filho, que maravilha, obrigado, pai, o senhor salvou minha vida. O ano que vem a gente começa de novo. Então tá, fechamos um primeiro ciclo aí. Beleza. Peraí, Sandra, que eu abro os apartes aí, porque pode ser que tenha alguém aí querendo saber alguma coisa. Mas então tá. Dando esse exemplo simplório, agora vamos abrir o nosso horizonte para quê? Para a gestão pública. Então, de que forma isso aconteceria? Vamos lá, vamos pensar então. Reúne prefeito, ele eleito, com a sociedade civil organizada nas audiências públicas, que vocês lembram que eu falei
do Abdias e falei do Zaqueu, que Abdias achava que orçamento participativo ele não ia, porque ele achava que ele ia ter que dar mais dinheiro para o governo e que ele achava que ele já participava dando dinheiro demais por meio de tributos e que não ia em audiência pública nenhuma. E aí Zaqueu explicou para ele que não, que o orçamento participativo era justamente o contrário, que o prefeito queria saber onde a sociedade gostaria que os recursos auferidos, arrecadados ao longo do exercício, fossem aplicados. Então, beleza, fizemos audiência pública lá, definimos, olha, precisamos de um hospital, de mais uma escola e de um parquinho, né? Um município pequeno, um municípiozinho lá no interiorzinho desse, um hospital, uma escola e um parquinho já seria assim um projeto babilônico de outro mundo. Então, tá, fechamos e tal, audiência pública, fechamos a proposta PPA, LDO e LOA, conversando com a audiência daqui, a audiência dali, muda isso, muda lugar do hospital porque não tem licença terreno e não sei o quê, porque passa um córrego e quando inundar vai alagar a escola, etc. e tal. Chegamos num consenso, tudo afinado, e dessa maneira deveria ser. Para quê? Para que não haja custos contingenciais depois, como é o caso do Rio, que eu falei, ou custos fiscais em desapropriação e etc. Olha só como a gente vai amarrando a coisa de uma maneira bem legal, né? E aí tá, aí pronto, submetemos ao Legislativo, né? O governo federal, o Congresso, né? Congresso Nacional, no Estado, as câmaras legislativas, né? As assembleias legislativas, e nos municípios, as câmaras de vereadores. E lá submetemos as propostas. Então, olha só, gente, e aqui eu faço uma parte da importância de se escolher bem os nossos representantes. Por quê? Porque, veja bem, se você escolhe Zezinho do Gás para te representar, você precisa, no mínimo, ter a certeza de que Zezinho do Gás sabe interpretar um PPA, uma LDO, uma LOA, para que ele represente você de maneira adequada. Porque aquele vale gás que ele te deu para comprar seu voto, talvez não pague o sofrimento que você irá passar pelos próximos 4 anos. Então, já vou dando essa deixa aí também. Escolha com consciência os seus candidatos, veja qual é a plataforma política, qual é a sua proposta de governo, você já tem um PPA, uma LDO e uma LOA mais ou menos estruturada? Não, que não é o momento ainda. Ótimo prefeito. Então, qual é a sua meta, qual é a sua proposta de governo? Isso o senhor tem, porque senão o senhor tem que registrar, não é? Você não tem que registrar no TSE lá, né? Então, cadê a sua proposta de governo? Aí eu posso olhar? Posso. Ou então ele vai falar para você, uai, mas eu fiz uma série de audiências e você não foi em nenhuma, eu expliquei tudo isso lá. Mas se você foi e ele não falou, você pede para ver, aí você vai olhar, 50 escolas, mas aqui não tem nem onde colocar 50 escolas. Se o senhor, para construir 50 escolas aqui, o senhor vai ter que desapropriar metade do município. Aí vai ter escola, não vai ter aluno, né? Então, essas coisas é que você precisa entender, maturar. Para quê? Para poder você não só se fazer representar, mas poder cobrar a quem você delegou o direito, né? Porque nós não estamos mais no feudo lá, ou nas tribuzinhas lá dos primórdios, que era fácil juntar 10 pessoas numa tribo para que o mediador, Estado, né, naquela época, dirimisse problemas. Não. Hoje um município que tem menos, tem 70 mil, 80 mil, é impossível você colocar 80 mil pessoas numa sala. Você vai para um estado, né? Você vai para um país, 200 milhões, não tem como você colocar 210 milhões de brasileiros numa sala, e ainda que fizesse isso, qual seria o consenso das discussões? Quem teria prioridade, etc. É por isso que a gente elege representantes. Só que se você elege o representante de maneira equivocada, né? Por seu bel prazer e por sua consciência, você estará ciente de que você você se tornará, melhor dizendo, eu gosto de brincar, um passageiro da agonia, né, nessa montanha-russa pelos próximos 4 anos, quiçá 8, 12, né, se tiver continuidade na gestão. Mas vamos tocando bonde. Aí tá, fez o PPA, LDO e a LOA, então aí agora eu parto para a LOA, né? Pronto, aprovou tudo, beleza, aí vou de novo, faço uma audiência, pessoal, foi aprovado, estou aqui só para mostrar realmente, agora aqui tá a LOA, que pegou da LDO e tal, beleza. Aí tal. Aí vem a execução orçamentária, né? Sempre vendo aquela parte dos riscos fiscais, por exemplo, pandemia, né? Pandemia impacta na receita, ou a pandemia impacta na receita, por quê? Porque eu vivo de tributo. Se a pandemia o pessoal fica em casa, o bar não fecha, o bar não recolhe tributos, eu não vou trabalhar,
a empresa não produz, ela não vende produto, não arrecada tributo. Tudo isso afeta. E são o quê? Riscos contingenciais. Lembra que eu falei da LDO? Olha o coronavírus aí, um risco contingencial, né? Risco fiscal, uma ação lá de 1990 contra a prefeitura, o juiz 120 anos depois, o juiz agora defere a parte, pronto, come 50% do meu orçamento, pronto, e aí? Tudo bem que ele parcela, mas é uma porrada significativa, é um contingente fiscal. Por que não previram isso? Porque se você tem ações judiciais dentro da sua esfera governamental, você tem obrigação de ter ciência disso e contabilizá-las de forma adequada para que as provisões necessárias, o aprovisionamento dos recursos sejam pelo menos estimados, né? Então, tal, que maravilha como a coisa funciona, se bem feita a coisa funciona. Aí, digamos que foi show de bola a execução orçamentária, teve alguns entraves, precisou de alguns créditos adicionais, mas está tocando, então vamos licitar. E o nosso primeiro proposta, que eu coloquei na ordem sequencial, não por acaso, era o hospital, né? Viaja 60 quilômetros numa ambulância para conseguir um posto de saúde que muitas vezes uma dipirona resolvia, não é? Pô, aí olha o custo que você está tendo de deslocamento, colocando em risco vidas de pessoas, né? Estradas esburacadas e etc., sendo que o hospital não saía. Pronto, pessoal, com a sua atuação, com a sua competência e com a sua responsabilidade social, você elegeu pessoas que estão lhe representando da maneira adequada e que estão trazendo resultados. Olha o hospital aí construído, mas acabou aí? Não, o hospital está construído, beleza, mas de que forma esse hospital foi construído e de que forma esse hospital foi construído e se ele obedeceu aos ditames legais previstos no que se refere a pagamentos, a qualidade da obra, né? a riscos de estrutura, que aí envolve também a qualidade da obra, as licenças e etc., a fiscalização dos órgãos de controle e etc., né? E aí que a gente fecha esse ciclo orçamentário com a audiência pública e o accountability, que é a prestação de contas, que aí agora é o Tribunal de Contas, né? Ou os tribunais, né? Tem Tribunal de Contas do Estado, da União, do município e etc., que vão fazer esse papel de revisar todo esse procedimento. Mas, gente, tem muita coisa que a água que passou depois da ponte, ela não volta. Pode voltar, depois você vai falar, não, professor, mas entra no ciclo da chuva, se transforma em vapor, sobe, vira água e volta. Mas se você quiser ficar esperando ela voltar... Deixa eu pedir aqui. É muito bom ver, professor, como essas engrenagens, na verdade, o PPA, a LDO, a LOA, elas se encaixam. Agora, assim, à medida que a gente vai estudando, que o senhor vai explicando, aí eu, como sou atuante da área pública, me vem a pergunta, apesar de todas essas ferramentas de planejamentos, essa segurança que vão dando para a nossa sociedade, como acontece ainda tantos desvios, tantos descasos, mesmo tendo tantas ferramentas que, na verdade, legalizam o procedimento e deixam o procedimento todo amarrado? Sandra está online? Tô aqui. Eu vou deixar para responder essa pergunta ao final, porque esse cara toda vez ele quer tirar a cereja do meu bolo, né? E aí essa pergunta vai ficar para o final, até para que ele participe até o final aqui, viu, Rony? Segura aí, ok? Mas então eu vou voltar aqui, mas pode deixar que ela está no contexto, ela sempre está, né? Então, só voltando aqui, não é por nada não, é porque eu vou passar por uma série de aspectos ainda que você por si só vai responder para mim essa pergunta ao final. Mas vamos lá então. Então, como eu estava falando, fechou tudo, aí vamos para a accountability, a prestação de contas, não só a sociedade, a publicação, né? Que agora tem a lei de publicidade, desculpem, a língua prendeu aqui agora, a garganta secou, a língua prendeu, né? A lei de publicidade e tal, tem o Tribunal de Contas, mas, gente, é o que eu estava falando, a água que passou da ponte não volta mais, se teve desvio, se teve má aplicação, má versação do recurso público e etc., gente, ainda que existam ações judiciais para reverter, para responsabilizar tudo isso, mas pensem como um todo, o juiz que está julgando, ele está recebendo dinheiro público, o juiz que está julgando, ele está recebendo dinheiro
público, o promotor, ele está recebendo dinheiro público, o Ministério Público, o dinheiro é público, você está entendendo? Então você está pagando 2 vezes de qualquer forma, ainda que o dinheiro retorne aos cofres, mas só vai retornar uma fração daquilo. Por quê? Porque você foi inerte no momento em que você deveria ser atuante, tanto na participação ativa, como sociedade civil organizada, ou simples cidadão, no momento da indicação, né, do seu representante, no momento da fiscalização. Por quê? Porque toda a execução orçamentária, e a gente pode falar isso no próximo momento, ele tem os relatórios bimestrais de execução orçamentária e tem os relatórios de gestão quadrimestrais também, que são devidamente publicados, né? Então, por que as associações não se juntam para verificar isso e evitar um mal menor? Tem obra que duram 2 anos, desvio de bilhões. Se você no primeiro mês fiscalizasse, quanto você economizaria? Então é isso. A gente precisa, para que o accountability funcione, é preciso a atuação de todos. Ah, mas o Tribunal de Contas não deveria pegar? Sim, mas tem coisas ali, a obra dura 4 anos, o Tribunal de Contas tem milhares de contas para avaliar. Gente, auditoria, eu falo como auditor, auditoria, a não ser que seja para responsabilização, ela é feita por amostragem, então eu não vou pegar 5.000 processos e analisar, porque senão passaria a minha vida só olhando o município. Por exemplo, na Bahia, acho que tem 360 e tantos municípios, né? Então, como é que eu ia fazer 50 auditores para 300 e tantos municípios? Eu passo 5 anos, ia morrer município aí sem nunca ter sido auditado. Então, não dá para jogar na conta do outro, né? Vamos fazer cada um seu papel, porque a partir daí fica mais fácil você cobrar o TCU. Por quê? Porque existem ações impetradas tanto pelos governadores, pelos deputados, governadores não, tanto pelos vereadores, como pelos senadores, como seus representantes, que são os deputados federais, junto às unidades de controle para que atuem mais sobre o quê? Sob demanda de alguém. E quem é essa demanda? É a sociedade civil organizada, são os sindicatos, são os conselhos de escola, são os conselhos de saúde e as demais entidades participativas do orçamento, que têm interesse direto nisso. Pronto. Vou agora adentrar falando de LDO diretamente. Mas, antes disso, eu queria abrir aí, se tem alguma pergunta dentro desse contexto, algum comentário, Sandra, você fique à vontade aí para complementar quando quiser. Inclusive, também a Bárbara, né, se tem algum comentário que queira ressaltar, que passou, né? Às vezes eu falo um pouco rápido, porque o conteúdo é muito grande e a aula é muito curta. Não tenho não, professor, obrigada. Então, beleza. Perfeito. Então, E aquela lâmina anterior, que você fez todo um resumo, essa aqui, achei que ficou muito boa, porque eu acho que ficou de fácil entendimento para qualquer um que vai assistir, de entender como é que funciona e por que é importante a participação social do indivíduo. Porque ficar reclamando no Facebook não adianta, tem que participar. Exatamente. Até porque o dinheiro é meu, é seu, é dele, né, pô? Né? Eu dou um duro danado, é por isso que eu não quero nada dos outros, mas o meu eu faço questão, entendeu? Eu sei o duro, eu sei a hora que eu acordo todo dia para trabalhar, né? Então, do meu eu faço questão. Então, meus tributos eu confiro direitinho, tudo que é de minha responsabilidade enquanto cidadão, eu procuro fazer exemplarmente. Para quê? Para que depois eu não vá perder minhas horas que eu podia estar estudando, vendo um filme, alguma coisa, no Facebook, falando mal do prefeito, do senador, do deputado, ou então inventando fake news, né? Então é mais ou menos por aí. Vamos cada um fazer o que você disse. Se cada um fizer o seu papel, pelo menos com a consciência tranquila, a gente dorme. Mas então tá, agora a gente já sabe o que é LDO, então agora eu já começo a entrar numa linguagem um pouquinho mais técnica, dentro da nossa construção do conhecimento. Obviamente, professor, mas eu não sou contador, não sou auditor, não trabalho na administração pública, mas com os parâmetros que eu lhe dei, agora você já consegue entender o que é LDO, né? LDO é uma faixa de um planejamento macro lá da minha casa que eu pego para projetar, prever riscos, para quê? Para construir aquela parte, que no caso foi o quartinho lá do Zezinho, pronto. Isso é minha LDO, né? E onde ela está prevista? Ela está prevista lá no artigo 165, né, da Constituição Federal, no parágrafo 3º, né? Então, e aqui eu vou só abrir um lequezinho para complementar, né?
Eu não gosto muito de ficar lendo, mas isso é importante para a gente entender algumas coisas. As leis de diretrizes orçamentárias compreenderão as metas, olha só, e prioridades da administração pública federal. Isso eu mostrei lá, né? A meta, que era construir várias partes da casa, e a prioridade, que foi construir um cômodo, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Despesa de capital que ele está falando aqui é investimento, é tudo aquilo que é imobilizado, entra como despesa de capital, ou seja, que deveria ser o foco da maioria da administração, distribuir bens à sociedade, né? E não consumir quase tudo, o que a gente chama de autofagia de gestão, nos recursos próprios, custeando folha de pagamento, né? Cafezinho, plano de saúde de 6 mil, como apareceu aqui essa semana para alguns servidores aqui de determinado órgão, né? Então, isso não poderia acontecer. E orientará a elaboração da lei orçamentária anual, ou seja, a lei orçamentária anual, ela depende diretamente da LDO, que por sua vez se conecta com o PPA. Olha só como é tudo amarradinho, né? E disporá sobre alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação de agências financeiras e tal, ou seja, prevê alterações tributárias, prevê investimentos outros que podem agregar, prevê riscos contingenciais, que foi o que eu falei. No PPA estão as grandes, e no PPA estão as grandes prioridades. Em outras palavras, a LDO faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, que são os 4 anos, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, que está lá na LOA, que é a minha execuçãozinha lá, beleza? Pronto, vamos tocando bonde. Tá. Aí agora algumas questões interessantes aí. Quem deve elaborar a LDO? A LDO é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Então, quem tem prerrogativa constitucional para elaborar a LDO é prefeito, né? Prefeito, quando eu digo personificando, né? Mas são as prefeituras, os estados e o governo federal, né? Os estados mais o Distrito Federal, né? Então é o prefeito, o governador e o presidente da República por meio do seu staff, que a gente vai falar isso daqui a pouco, que é importante. Quais são os temas abordados na LDO? Lei de diretrizes. A lei de diretrizes orçamentária é a lei que contém o planejamento da elaboração do orçamento. No município, aqui eu reduzi o nosso espectro para o município, até porque a gente deu o exemplo da prefeitura pequenininha lá, para o ano seguinte, estabelecendo prioridades e metas a partir do refinanciamento do plano plurianual. Quantos anexos tem a LDO? A LDO é integrada por 2 anexos, os anexos de metas fiscais e os anexos de riscos fiscais. Está vendo que eu falei lá? Que além de você fazer todo, estimar tudo, mas você tem que prever os riscos que podem afetar a execução do orçamento, né? Tanto metas fiscais, que é os objetivos de arrecadação, como os anexos dos riscos fiscais, que é, por exemplo, Zezinho caiu, machucou a perna, a receita dele vai cair. Isso impacta em quê? O que eu tenho que adaptar? Quais os créditos adicionais e remanejamentos que eu deverei fazer para manter a máquina estatal funcionando? É assim que funciona. E um aspecto importante, que eu vou falar disso lá na frente, mas não pode passar em branco, é que esse processo, dentro desse fluxo de 4 anos, ele se retroalimenta. Ou seja, tem muito prefeito que você fala, ele faz o PPA e esquece lá. E cada ano que ele passa, ele faz uma LDO diferente e desconecta com o PPA. Não. Se você vai mexer no PPA, meu irmão, você tem que levar de novo lá para a Casa Legislativa, para que ela sim apure, participando das audiências e etc. Esse é o rito ordinário necessário, embora muita gente não cumpra, e aí o Tribunal de Contas, tome-lhe multa. Por quê? Porque está descumprindo um preceito constitucional, né? E o que é o anexo de metas fiscais? A gente já falou isso aqui do anexo de metas fiscais, demonstrará como será a condução da política
fiscal para os próximos exercícios e avaliará o desempenho fiscal dos exercícios anteriores. Só que, ó, até pelo histórico você tem que se basear para ver se realmente, e é por isso que eu digo que vocês têm que acompanhar, porque com base no retrospecto anterior, né, da prefeitura, a prefeitura arrecada 1 milhão por ano, uma prefeiturazinha pequenininha. Aí, de repente, chega um candidato dizendo que a arrecadação vai ser de 5 milhões por ano. Mas de onde você vai tirar esse dinheiro? Se a gente vive aqui das transferências constitucionais, né? Não tem nada aqui. Tem 2 fazendinhas aqui que pagam tributo, uma merreca aqui. A gente vive do quê? Se a gente vive de Bolsa Família e tal, de onde é que de 1 milhão você vai sair para 5 milhões, moço? Mas quando você não tem conhecimento e não monitora essas coisas, não volta no... Aquele homem é um homem de palavra, rapaz. Ele era de palavra até aquele dia. A partir do momento que ele disse que ele ia passar de um orçamento de 1 milhão para 5 milhões sem comprovar, ele deixou de ser palavra. Ele deixou de ter palavra. Eu conheço um monte de político aí que foi levado ao Congresso nos braços e saiu de lá quase apedrejado. Por quê? Porque fez promessas que não podiam ser cumpridas. E, obviamente, aceitou promessas foi porque não cumpriu seu papel cívico de monitorar as propostas orçamentárias por ele apresentadas, né? A principal finalidade da delimitação da meta fiscal é garantir que haja condição do país crescer ou se manter estável. Ou seja, quando ele fala país, Estado como um todo, é de haver um equilíbrio entre receita e despesa, porque a gente vai ver lá na frente que isso aí provoca uma dívida, né? Uma dívida para o Estado, para o município, etc. E essa dívida consome, por meio de juros, parte daquilo que a gente poderia alocar em outras atividades. E o que é anexo de riscos fiscais? O relatório que elenca os riscos fiscais de ocorrências de eventos que afetem as contas públicas. Riscos fiscais são possibilidades de ocorrências de eventos capazes de afetar as contas públicas. A gente já falou disso também, né? Que é o problema do coronavírus, que é enchente. E olha que a gente aqui vive bem, a gente reclama, mas a gente vive bem. A gente não tem maremoto, não tem terremoto, não tem uma série de coisas. Agora, imagine, Deus nos livre, o Brasil, né? O Brasil se fosse um Haiti da vida, se fosse um outro desses países aí, gente, o negócio ia ser complicado. Mas aqui, graças a Deus, a gente não tem. Então, desde que a gente adote políticas sérias, os riscos fiscais, salvo aqueles excepcionais, como é o caso de pandemias e tal, são relativamente administráveis. E aí tá. Agora, olha só, né? Resultado primário, a LDO também ela fala lá de resultado primário, né? Aí tá, professor, mas resultado primário é isso aí, o senhor pulou na apresentação, não pulei não. Lembra lá quando eu falei lá de Joãozinho e Zezinho na casa, que eles fizeram as contas lá e disseram, bom, fazendo as contas aqui, então vai sobrar um garangalzinho aí para uma emergência. Esse é o objetivo do orçamento público, é sempre sobrar alguma coisinha, não faltar. E quando sobra, o resultado primário é positivo, né? E quando falta, o resultado primário é negativo. E quando começa a ocorrer inúmeros resultados negativos, a gente começa a pagar juro. A prefeitura tem que ir para banco, a União começa a vender títulos e tal, e esses títulos têm um custo operacional. E aí o resultado deixa de ser primário, né? E a gente passa a analisar ele por resultado nominal, que aí já é um negócio um pouco mais complexo, só estou falando aqui para não passar em branco, que aí entra juros e despesas com juros dentro dessa conta, né? Então, olha só o que acarreta um desequilíbrio, né? Puxa, um negócio que estava certinho, além de eu não construir a creche, agora eu ainda vou pagar juros para poder quitar a folha de pagamento de pessoal, né? Já pensou? Né? Então, eu estou perdendo 2 vezes? Estou perdendo 2 vezes, porque além de eu não fazer, eu estou pagando mais ainda para fazer o que já estava previsto. Então, eu estou pagando 2 vezes, né? Então, olha só a falta de controle que gera, né? Como eu já falei aqui do resultado nominal, é o encontro das receitas, da receita total com a despesa total, incluindo juros, né, da dívida, e vamos tocar o bonde. Isso aqui a gente pode falar depois. Um dia que a Sandra quiser, a gente entra, mas aí a gente precisa de uma aula para falar disso. E aí tá, dentro desse contexto... Mas a gente vai falar sobre isso.
Pois é, eu estarei à disposição. É só a nossa agenda, o problema é que a nossa agenda não casa, né? Hein? Parece o cometa. A cada 360 anos a nossa agenda consegue bater, mas quando bate, aí é uma semana produtiva e espero que assim seja futuramente. Mas então, gente, falei resultado primário, não falei, vou dar mais uma marteladazinha. Deu ruim. O planejamento deu ruim no planejamento e na execução orçamentária, né? Ou seja, o resultado primário foi negativo, eu não tinha saldo em caixa, e aí? Aí suja bendita a dívida pública, que toda hora aí você ouve falando aí, que acho que está em 5,5 trilhões, eu olhei rápido hoje, mas acabei não memorizando. A dívida surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. Assim, quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas, o governo é financiado por seus credores, pessoas físicas, empresas, bancos, dando origem à dívida pública. Eu não sei os mais novos, mas muitos de nós aqui lembram do FMI, não lembram? Então, gente, aquela dívida mudou os nomes, não mudam os nomes, mas os personagens são os mesmos, são bancos, empresas, credores a quem devemos, né? Então tá, esse é o contexto. Deu ruim no planejamento e na execução orçamentária, a gente passa a pagar duas vezes, né? Numa próxima oportunidade eu vou fazer um gráfico interessante para vocês perceberem como o orçamento vai. E até no seu orçamento familiar também. Vamos levar aqui para o seu orçamento familiar. Você está lá com a sua receitazinha, opa, cai na bobagem de pegar um cartão de crédito aí, ganhando 1.000, você pega um cartão de 20 mil, beleza, parabéns para você. Aí você acha que o 20 mil é seu, né? E começa a gastar mais, né? Aí o que acontece? Seu orçamento até então vem lá, 150 para a feira, não é? 150 do aluguel, 50 para gasolina, isso Zezinho lá, né? Opa, já está vindo o gurizinho aí, uma frutazinha, um negócio para o menino e tal, e ainda sobra 50 reais aqui para a gente fazer uma graça, aí tomar um sorvete com a mulher durante o mês, né? Tomar aquele de casquinha, que aí dá para tomar todo sábado e domingo e todo mundo sai feliz, e a gente vai vivendo numa boa. Quando você começa a enfiar os pés pelas mãos, o que acontece? Você já começa o limite do carro, não é isso mesmo? Né? E para a dívida não amontoar, você começa a querer pagar, só que agora você só está pagando os juros, chega um ponto que a sua dívida fica inadministrável, você já não tem mais crédito no cartão, você está com o nome sujo e etc. Muitas vezes você precisa do seu nome para adquirir um berço financiado nas Casas Bahia, já não consegue mais, e etc. E é por aí. Então, olha só, né? O que a dívida pública acarreta para você, né? Você estava com a sua vida estabilizada, começou a gastar mais do que devia, e aí o que acontece? Você está jogando dinheiro pelo ralo, porque juro é uma taxa que você paga e não volta mais, você está entendendo? E não traz retorno nenhum para você. Então, o seu sorvete está indo todo lá naquela fatura mínima que você está pagando do cartão hoje. O sorvete para sua esposa, o brinco que você ia comprar para agradá-la, o sapatinho para o seu marido lá, né? O joystick para o seu filho, está tudo indo no juro do cartão. Por quê? Porque você não está administrando corretamente. Bata um ponto final, dê um ponto final nisso, e a partir daí recomece. Olha, pronto, ó, moratória, pede moratória. Os países não pedem, pensa moratória, não pago mais ninguém agora, deixa o banco me ligar. Tá. Normalize minha conta, deixa aí meu cartão de crédito só com 50 reais. Ah, mas é 15 mil, não, eu só quero 50 reais agora para botar gasolina na moto. Vou lhe pagar em 360 vezes, tá certo? R$5 por mês e pronto, tá bom assim? Ah, vai ser em 150 anos, não tem problema. Por enquanto, eu só posso fazer assim. E acabou. E olha só, já começando a sobrar R$5 de novo para ir pelo menos uma vez no mês tomar seu sorvete e tal. É assim que as coisas funcionam. Sem planejamento, gente. Planejamento, todo mundo acha que é uma palavra chique, que só as pessoas de nível cultural alto que adotam, que implementam esse tipo de postura, mas não. Tem muito agricultorzinho lá que sabe, ele conhece o ciclo da chuva, ele conhece o ciclo da água, ele sabe os dias de plantar semente, ele sabe a quantidade de semente que ele tem que comprar, ele sabe tudo, ele planeja muito bem, ele passa a vida toda vivendo no campo, e você oferece para ele um apartamento no Leblon ou na Avenida Paulista, ele não quer, ele quer ficar lá na margenzinha do rio dele, vivendo e administrando com a política orçamentária que ele adotou e que viveu, e os antepassados deles também viveram. Então é isso que a gente tem que ter consciência, né? Independente do seu status, tem Eike Batista não quebrou?
A depender do seu status, meu amigo, você adequa o seu planejamento, mas você tem que adequar. Não é porque você é rico que você tem que viver como rico, ou porque você é pobre que você tem que viver miseravelmente pendurado na fatura do cartão. Então, isso aí, para contextualizar a questão dos estados e dos municípios, porque tem estados e municípios que vivem em condição de miserabilidade. Por quê? Porque gastam mal. E por que gastam mal? Porque planejam mal. E por que planejam mal? Porque ninguém fiscaliza. E por que ninguém fiscaliza? Porque a população é inerte. No dia de audiência pública, ele fala, pô, já estamos lascados mesmo, coloca o trio elétrico na outra rua. Lota a rua lá, com trio elétrico, e a audiência pública fica vazia. Para cumprir a determinação legal, constitucional, de lei de responsabilidade fiscal e atender ao Tribunal de Contas, e está aqui, ó, participantes, 3 pessoas, o prefeito, administração e de finanças, o restante do staff nem foi, estava lá no trio elétrico também, tá vendo? Então é por aí que a viola toca. E agora aí vamos à primeira pergunta, que é de Ronieri Lima, que é valendo R$1 milhão. Eu ia botar $1 milhão, mas aí já é muito também. Desculpe. Como elaborar uma boa LDO? Tá, vamos lá. Gente, quando a gente elege um prefeito, e olha o que eu disse aqui, tem gente que brinca assim, que diz que no inferno está cheio de gente boa, não, mas tem piranha mesmo. Muitas vezes eu conheço, por exemplo, alguns que são excelentes administradores, administravam padarias, lojas de colchões, uma outra série de empreendimentos, são bem quistos e bem vistos na sociedade, e assumem a responsabilidade de uma missão política, por indicação, sempre frequentou o partido, é persona grata, recebe condecoração no município e acaba enveredando nesse caminho. Beleza. Só que, para você enveredar nesse caminho, você tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura de planejamento. E essa estrutura de planejamento tem que estar embasada em disciplinas como direito, economia, administração, contabilidade. E por quê? Né? O D de direito, preciso cumprir a legislação. O E de economia, aplicar com eficiência os recursos. O A de administração, planejo com sabedoria. E o C de finalmente presto contas e controlo tudo. Olha aqui, ó, materializado lá nos primórdios existia isso, e na casa do Zezinho houve isso também. O direito, quando estabeleceu as metas e tal, a participação, né, e a contra-argumentação deles, a economia com as metas e tal, a administração da execução orçamentária, a contabilização e a prestação de contas. E assim deve ser na esfera federal, estadual, municipal, ou dentro da sua casa, dentro da sua vida pessoal, né? Então tá, gravem isso aí, porque nós vamos precisar, né? Aí tá. Então eu assumi a prefeitura cheio de boa vontade e quero fazer um bom serviço. Beleza. Para eu realizar esse bom serviço todo, eu preciso de gente que conheça o quê? Que dentro de cada área daquela lá, gente que conheça a Constituição, gente que conheça de lei, de orçamento, de planejamento dos órgãos estaduais e federais, de lei 4.320, de uma gama de coisas eu preciso para poder administrar. Agora eu te pergunto, você coloca Zezinho do Gás lá, Zezinho do Gás chama Pedro do Picolé e Manelzinho do Algodão Doce. Que respaldo você com Zé do Gás, como esse staff deles vão conseguir, por mais que sejam doutos, que sejam cultos, mas não tem vivência, não tem know-how, não tem... Não, vou pegar o filho do seu Joaquim, que se formou em Direito. Tá, mas ele é o direito dele, ele é ligado a essa área, ou o direito dele é criminal? Você precisa colocar pessoas áveis e competentes para administrar. Você encontra um cara na rua, amigos, o dinheiro manda ele guardar? Não, você vai guardar o dinheiro no banco, né? Você até pode fazer, você coloca fogo por ele, muitas vezes você queima a mão. Então, por que na hora de administrar o município, você coloca alguém que você sabe que não tem a expertise necessária
para estar lá, porque é seu amigo, porque bebeu no bar com você, porque subiu no palanque, te emprestou a motocicleta para você ir lá na roça fazer a campanha, distribuir o troféu naquele baba lá do campeonato lá da roça, não sei o que, é esse cara que você coloca. Agora, eu, cidadão, sou culpado, porque no projeto dele de governo, no palanque, eu via todo mundo lá e ficava me perguntando, será que o Zezinho sabe agora de PPA, não sei não, hein, mas coloquei ele lá. Então, meu amigo, passageiro da agonia, 4 anos para você, e a vantagem, pelo menos tem uma vantagem, é que você fica nessa montanha-russa por 4 anos e não precisa descer para voltar para a fila, não. Você vai ficar ali sofrendo, dando aquele loop 4 anos sem se preocupar, não precisa pagar ingresso mais, você pagou caro, tá bom? Vamos lá. Então tá, estou eleito, defini meu staff, que agora eu sempre coloco a teoria do caos. Eu vou lá para o ápice, porque eu entendo que você, a partir desse bate-papo nosso aqui, pelo menos agora vai. Então tá, prefeito honesto, né? Porque basta isso, basta ser honesto, né? Que já seria 99% do caminho, prefeito honesto, e ficar. Vou começar a planejar. Aí entra tudo aquilo que eu falei lá da LDO, que a LDO aqui onde está, eu preciso entender o quê? De macro, indicações, né? De aspectos macroeconômicos. Aí entra a desigualdade, isso dentro da proporção de cada esfera, né? Cada um de acordo com a sua magnitude. Todos sofrem essa influência, né? Porque todos recebem transferências federais, todos sofrem, só que uns com a participação menor e outros maiores. Então, eu tenho que entender o contexto, né, no momento da estruturação da minha LDO, do meu orçamento como um todo. Eu preciso entender o que se passa, não só na economia mundial, mas o que se passa com o cidadão que coabita na minha cidade, gente. Porque se minha cidade é pequena, os bares estão fechados, parado. Você acha que Zezinho, que está lá construindo a casa dele, o filho acabou de nascer, motoboy, você acha que ele vai pagar o IP e leite nenhum para o filho dele? Se ele só tem R$10, a lata de leite é 9 e o imposto é 11, ele vai pagar o quê? Primeiro que ele nem conseguiria pagar. Vamos dizer que o imposto é 9, R$10, ele vai pagar o imposto ou vai comprar? Ele vai comprar o leite para o menino, pelo amor de Deus, né? Segurança. Pô, você acha que em condições extremas eu vou deixar de contratar um cara para ficar aqui protegendo o meu condomínio? Contratar o cara que está em condomínio e deixa brigar para lá. Questões, aí entra para questões mais assim pessoais. Eu vou pagar tributo aí, eles gastam, eu vou ir camisa rasgada, não vou. Não, há tanto tempo que eu estou querendo fazer aquela viagem com minha esposa para Gramado, como o Romy me falou na outra aula e tal. Não, e tal. Então, tem esses aspectos sociais, aspectos macroeconômicos, microeconômicos, que influenciam do indivíduo, e isso afeta o seu limitação operacional, acabei de falar lá, né? Me diga como é que Zezinho do Doce vai conseguir prever balança comercial, tudo. Não estou dizendo que ele não, um caso em 1 milhão ia ser estudado, né? Aí ia ser estudado, né? Correlação, né? Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa estar estruturado para fazer o orçamento acontecer. E isso outros colegas vão falar lá na. Você invade as aulas dos outros, quando os outros vão falar, não tem nada para fazer. Mas olha só, né? Agora que se pouco. Olha só, você tem correlação entre receita e despesa, você tem correlação em você tem despesa executada, despesa prevista, que gera superávit, déficit, equilíbrio, insuficiência, excesso de arrecadação, excesso de despesa, você tem créditos adicionais, você tem superávit financeiro, arrecadação, operação de crédito, anulação total ou parcial de dotações. Não, isso não é o mapa do inferno, não.
que para te ajudar a fazer uma boa gestão. Não é o mapa do inferno isso aqui, não. Não é não, gente. Isso aqui é coisa bem. Utilizar isso de maneira adequada, eu preciso entender, eu preciso que quem eu dei responsabilidade por mim, bom, eu sou um senhor de 70 anos, sinceramente, eu não quero entender disso, mas eu vou procurar um candidato que me faça representar de maneira digna, de maneira condizente, para que ele, sim, interprete e tome as decisões por mim. Eu não coloco meu milhão lá no banco e não deixo lá o agente da carteira ver qual é a melhor aplicação para mim, vou aplicar na bolsa, vou aplicar isso, vou aplicar naquilo. Então, é mais ou menos isso. Você está entregando 4 anos da sua vida para alguém, né? 4 anos, vírgula, porque às vezes duram 12, 18, porque é a continuidade, né? As oligarquias por aí e tal, né? Então dura muito tempo. Então, olha só, gente, quanta ferramenta de controle a gente cria, a gente, sociedade como um todo, cria. Para quê? Tem igual aquele negócio de banco. O cara cria o aplicativo para diminuir o risco de roubo e assalto no meio da rua, com senha, com tudo. Aparece um que quebra a senha. Aí o cara vai lá agora, já tem um cartão digital. Aí invade o cartão digital. E é isso, é esse ciclo vicioso que vai, e a gente vai buscando cercar de todas as formas que todas as formas já não funciona. Imagine com a inércia da sociedade em constatar, em verificar a accountability da gestão da sua prefeitura, do seu estado, do seu país. Como é que vai funcionar isso? Então, é basicamente esse resumo que a gente tinha para fazer. Agora, depois eu abro a palavra para ver se eu consegui responder ou não. Planejamentos próximos anos, esse material aqui podem estar estranhando, mas é porque eu já fiz uma palestra, né, de uma semana lá, um curso de capacitação em Rondônia, então teve alguns pontos aqui, tinham inúmeros pontos, mas aqueles que eu achei que era oportuno e que, por meio de uma linguagem clara e fácil, eu poderia transmitir, eu trouxe, né? Então, aqui, do gato, vou começar a aprender a entender isso, se for minha vontade, né? Ou pelo menos para entender, ou para um candidato chegar lá, que o cara chega, fila meu cafezinho, não é isso? E depois ainda me dá uma bola nas costas lá na frente, né? Que é a rua que ele disse que ele ia pavimentar, ele não pavimenta nada, ainda me desapropria. Então, para eu entender isso. Aqui, mas vamos lá. Consulte a lei orgânica municipal. A coisa, consultar a lei orgânica municipal, se for município, se for estado ou Distrito Federal, você tem que a Constituição estadual, e se for o governo federal, a Constituição Federal. Mas lá na lei orgânica de PP, de LDO e tal, embora na maioria das vezes eles sigam porque para conseguir captação de recursos e etc. Revise detidamente o PPA e ajuste os projetos. Gente, o PPA é para ser revisado, não é no ano que ele assume e depois some, não. Ei, prefeito, o PPA, se eu disse que ia construir a escola, não construiu, a escola não vai ficar para o ano que vem, então seu PPA já furou. Cadê o senhor não vai fazer outro, não? Revise as projeções de receita. Aí, o senhor está falando aqui que vai fazer 5 milhões aqui, no ano passado você só fez 800, o senhor vai manter 5 milhões aí, sabendo que não vai acontecer? Você está me enganando, prefeito? Revise detalhadamente as proposições de gasto. O senhor disse que vai 10% de aumento aí para o pessoal, né? Porque está atrasado e não sei o quê, a menos que seja determinação judicial, mas se a despesa vai tirar onde? Né? Se o orçamento está diminuindo e primário negativo, resultado primário negativo gera empréstimo, empréstimo gera juro e multa, resultado nominal aumenta e eu no inferno do cartão de crédito, crédito municipal que eu digo é aquele que está sempre devendo, o município está sempre devendo e nunca vai ter nada para mim. Seja prudente na elaboração do PA, não conte com projetos mirabolantes, é o que eu estou te dizendo. O cara disse para você lá que na proposta dele vai fazer 50 escolas, beleza. Então, o senhor me mostra aí, de onde é que você vai tirar 50 dinheiros para fazer 50? Se hoje a gente só tem um dinheiro, não tem nenhuma escola. O senhor está me dizendo que vai arrumar 50 dinheiros para esses dinheiros,
né? De que forma o senhor vai fazer essas 50 escolas? Nós temos estrutura aqui, vamos licitar, vamos contratar, e os projetos, e os terrenos? O senhor vai desapropriar a cidade toda? Porque onde é que o senhor vai fazer 50 escolas? Tudo isso. Superestimar a receita, ou seja, fazem esses orçamentos mirabolantes para quê? Para depois ter feito aí adicionais que a gente vai falar disso, para estar manipulando o orçamento dentro do exercício, né? Que isso, inclusive, gera falta de planeamento e gera multas significativas por parte dos tribunais de contas municipais e estaduais, né? E, por fim, aqui, agora quase abrindo aí para vocês já, eu gosto sempre de citar antecipadamente pela atenção de todos, né? Falei, acredito que um pouco rápido, falei muita coisa, mas procurei pontuar pontos específicos que sejam agregadores para o nosso conhecimento, para a nossa visão, não só de sociedade, porque do mesmo jeito que eu derivei da tribuzinha lá, dos primórdios, até o nosso estado, o nosso município, esse é o contexto do mundo. Tem variações? Tem, mas hoje com a globalização, mais do que claro e transparente. Então, você pode derivar da sua casa, da sua empresa, para o universo que você quiser, e tudo vai estar girando dentro disso aí. Então, é aquele negócio, na nossa escalada do conhecimento hoje, a gente alçou mais um degrau, né? Para que a gente tenha uma gestão comprometida, sobretudo eficiente. Não adianta a gente ficar reclamando, gente. Para de reclamar e vamos com responsabilidade. Você elege mal e reclama mal, você está reclamando de você. É por isso que o cara se elege mal, né? Reclama o ano todo, ele vai, daqui 4 anos você traz ele de novo nos braços, ele vem lá, esse aqui é o homem, o cara não fez nada por você, mas você repete o procedimento. E a minha deve estar tomando conta, não é brincadeira, gente. E, por fim, Martin Luther King. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, se eu não posso e não quero ser o prefeito, né, ou governador, ou presidente, ou deputado federal, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa, ou seja, defender o meu interesse, o interesse do meu filho, da minha família, da minha sociedade, da minha escola e dos outros que virão e que dependem de um país melhor para todos nós. Bom, Sondra, era isso que eu tinha para falar, agora eu passo a palavra aí para vocês, né? Espero ter suprido o mínimo aí de dúvidas. Não, então, eu gostei muito dessa frase aí da gestão responsável, porque eu, com essas palestras todas que tenho mediado, estado junto, me fez cada vez mais refletir que temos que contribuir com as pessoas para que elas tenham um juízo crítico e não aceite somente essa informação. E cada vez mais pensar que é isso que o Martin Luther King falou. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas de forma justa, né? Eu hoje até coloquei no Instagram uma coisa que eu escutei, que para mim foi muito importante. Ser livre é ser responsável. E eu acho que nós, de maneira geral, estamos equivocados de achar que podemos fazer, porque o recurso é público, pode fazer de qualquer jeito. Então, acho que assim, é muito importante a gente começar a falar um pouco mais sobre isso. Por isso, está sendo esse desafio de fazer as oficinas da cidadania, para que a gente possa contribuir também com as pessoas para as discussões, para ter esse pensamento crítico, para quando o prefeito for na televisão lá falar que vai fazer, anota e cobra, veja se está lá mesmo no PPA, porque só falar é beleza. Eu posso falar aqui um monte, mas como é que eu vou executar, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir um pouco mais sobre isso.
Mas falando a gente vai ter também, o Rony vai falar sobre a LDO, que eu acho que é importante a gente falar, a gente conversar mais sobre isso, né? Porque como é que eu vou enxergar? Como é que eu vou ver lá no PPA para saber se está lá, né? Tenho tido muitas dúvidas. E não adianta estar lá e não executar, né? Mas muito bom. Não sei se... Rony... Deixa eu ver, tem uns comentários aqui no... Rony, eu quero saber se respondi sua pergunta, quero saber se atendi o Abel. O Abel colocou aqui, responsabilidade é o que tem faltado para eleitores e eleitos. Exatamente. Mas é porque exatamente Abel, isso. o Abel que falou. Mas aí é uma questão que a gente também, é uma coisa que a gente tem que também refletir, né? Será que nós, que é isso que eu estava falando do juízo crítico, será que nós também fazemos esse juízo da gente olhar? Será que a gente só acha que porque a gente votou está pronto? A gente está sempre procurando um herói, né? Alguém que a gente dá uma varinha de condão e vai resolver todos os problemas, e a gente vai ficar ali só vendo o bloco passar. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a falar para as pessoas, que não é assim. E acho que se cada um fizer um pouquinho isso, a gente vai chegar com um montão de gente. Não é isso, professor? Concordo plenamente. E aí quero ouvir o Rony, quero ouvir o Abel, o Dimas é importantíssimo. Rony Lima parece que caiu, né? O Abel está com problema no microfone, então ele botou o seguinte: votar é estar acompanhando o período em que aquele que você elegeu estiver atuando. Exatamente. É exatamente isso aí. Fazendo isso aí já tem 99,100% do caminho andado. É isso aí. Perfeito, Abel. Muito, muito, muito pertinente. E a gente tem que falar isso para as crianças. Eu não tenho aqui. E sabe como é que é muito legal essas coisas? Por exemplo, o Maurício de Souza fez uma coleção de cidadania da Turma da Mônica. Então a gente tem que falou sobre dinheiro, sobre cidadania, bem legal. Eu acho que a gente também pode divulgar isso, Abel, para as crianças. Tem muito legal. Então acho que a gente tem que falar mais sobre isso, verdade. O Dimas está falando aqui, enquanto o mestre falava, eu vi a minha cidade hoje. Hoje o prefeito me ligou pedindo para eu intermediar junto à paróquia o empréstimo de um prédio por uns 60 dias. E lembrei que o município tem um prédio desocupado aqui perto de casa que foi construído para ser um mercado e nunca foi utilizado. O Abel está falando, tem um pensamento muito crítico com relação à questão política. Mas olha, a gente não está falando de partido político. É só isso que a gente tem que tirar. A gente está falando de política pública. A gente está falando de política pública de Estado e não de governo. Porque de Estado é para todos nós. O governo foi aquele que decidiu só fazer aquilo sem olhar a sua população. Acho que a gente tem que começar a fazer essas diferenças para poder facilitar. O americano é que faz isso muito bem, o inglês também faz isso muito bem, de fazer esses recortes. Nós é que temos que evoluir e fazendo. Gente, o Dimas falando o seguinte, ele agradeceu e disse que ia usar o prédio do município. É isso aí, Dimas, viu? Isso, Abel.
Vejo que se faz necessário as escolas ensinarem a Constituição. Só assim teremos um cidadão consciente. Com Ô, certeza, Abel. Abel, eu não sei se o Abel participou do nosso bate-papo. Não. Eu falei, olha, enquanto vocês viram aquelas 4 disciplinas que eu falei, né? Enquanto no ensino, começando do ensino básico, enquanto não ensinar direito, administração, economia, contabilidade e lógica no sentido filosófico, para ensinar o cidadão a pensar, a gente não progride, Abel. Mas o problema é todo esse, é que seres pensantes dão muito mais trabalho, né? Imagine você ter numa audiência pública um ser pensante e de repente você tem numa audiência pública 2.000 seres pensantes, né? Felizmente. Então, se depender dos nossos gestores, isso muito dificilmente vai. Não, e é engraçado, você sabe que o Abel falando isso agora, eu lembro quando estava no primário. Não, peraí, acho que eu mude. Não. Ô, Sandra, não estou te ouvindo. Você, Abel, falando agora isso, lembrei que quando eu estava no primário, eu tinha uma matéria chamada Moral e Cívica. E essa matéria de Moral e Cívica era exatamente isso: ensinar a Constituição, ensinar os direitos e os deveres. E isso era muito importante. Hoje as pessoas acham que não é importante. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas entenderem o que é cidadania, que é isso que a gente está falando, falar de orçamento público, como é que as coisas vão caminho, como pedir, né? Então é difícil. Mas Bárbara, a partir de agora você pode assumir a gestão da sala, viu? Etc. O mero coadjuvante aqui, ouvindo a Sandra. Não, é isso aí, o pessoal está colocando aqui, ó, educação moral e cívica, organização social de política brasileira, o SPB. Nossa, o SPB era muito bom, gente. Não é? Pois é, gente. Nossa, eram as excelentes discussões que se fazia. Falo. E é uma pena que isso acabou. Nada contra você chegar e colocar para o meu filho uma aula de robótica. Mas eu quero que ele aprenda a desenvolver projetos, a controlar robôs, mas eu quero que ele aprenda a pensar, sobretudo, com uma visão social, né? Porque turistas digam que as máquinas vão dominar o mundo, mas até lá vai demorar um pouquinho, a gente tem que saber nadar com os próprios braços. Com certeza. Gente, mas se bem que os carros elétricos já estão, você vê na Olimpíada de Tóquio, a gente já está usando os ônibus elétricos sem condutor. Opa, que bom. Eu quero que todo mundo vá para o céu mesmo, que eu vou poder andar sossegado por aí. Gente, quem andar de sossegado aí. O Abel está falando destas disciplinas, hoje pensam que estamos remetendo à educação do período militar. Não é. Cadê a Evelyn? A Evelyn apareceu hoje e sumiu? Ela está quietinha aí. Bom, gente. Professor, muito obrigada. Cadê ele? Ele caiu. Ué? Ele falou da Evelyn. Nem podemos falar que foi a Evelyn que derrubou ela, porque ela tá. Ela não tá podendo fazer isso. Bom, então vou encerrar por aqui. Queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui, principalmente ao corpo funcional do Sindiconte Rio, que sem eles isso não aconteceria. Obrigada a todos, boa noite, e não se esqueçam de dar o sininho e o like lá no canal do YouTube, aonde estará esse vídeo. E se você tiver algumas sugestões de
temáticas para a gente conversar e de melhorias, põe lá nos comentários que a gente olha, ou então manda um zap para a gente, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite.